Bom dia a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Congelou Pereira Villanueva. Desde já eu agradeço as inúmeras doações que recebo e continuo me ajudando nesta empreitada para a gravação de novos conteúdos. E inscreva-se neste canal. Eu comentei no vídeo anterior um react a respeito de um vídeo que foi editado de uma palestra do reverendo presbiteriano Augusto de Nicodemos e que está aqui num vlog chamado Fluindo o Reino, chamado Igreja Católica, a maior seita cristã do mundo. Evidentemente que o termo é bastante ofensivo. E eu fiz um comentário de mais ou menos 1 hora e 20 minutos, infelizmente. E detalhe, o vídeo tem 27 minutos, mas às vezes para explanar certos esclarecimentos, digamos que corrigir erros demanda mais tempo do que fazê-los, né? Mentir é mais fácil do que contar a verdade, diga-se de passagem, né? Então é muito complicado isso. Mas vamos lá, né? Vamos agora falar na segunda parte. Deixa eu ajeitar aqui o som, pronto. Na segunda parte do vídeo do Sr. Augusto Nicodemos. Vamos lá. Sobre imagens, que é geralmente uma das grandes diferenças, né, que os protestantes são os primeiros a apontar, a dizer para o católico que ele pratica idolatria. Se você disser para um católico que conhece a doutrina de que ele está praticando idolatria, ele vai dar uma risada, dizendo, você não entende. E de fato, realmente, os protestantes não entendem o que é iconografia, de fato. E me parece que toda essa tentativa de colocar o rótulo de idólatra nos católicos é de uma tal desonestidade intelectual e uma desonestidade teológica, porque é evidente que os católicos não adoram imagens porque não atribuem aspectos da divindade nas imagens. A gente sabe muito bem que as imagens são eminentemente simbólicas. E o protestante, evidentemente, manipula a Sagrada Escritura para atribuir, por exemplo, ao capítulo 20 de Êxodo e muitos outros trechos da Bíblia que condenam a reprodução de ídolos, não necessariamente de imagens. Quando nós observamos as restrições de Êxodo, nós estamos vendo basicamente o que? A restrição da reprodução de ídolos. Mas vamos lá. Existe uma diferença na Igreja Católica entre veneração e adoração. Adoramos somente a Deus, mas veneramos os santos. Então, como é que isso começou? Isso começou no século VI com o Papa Gregório Magno. Ele achou que era interessante introduzir na igreja imagens e pinturas dos santos, de Jesus, de Maria, para inspirar os analfabetos, as pessoas que não conseguiam conceber o Evangelho, pessoa que tinha capacidade pequena de entender, e é um pessoal que entende mais gravura e imagem. Então esse Papa, ele entendeu que trazendo para dentro da igreja as imagens e os símbolos ajudaria numa forma de catequese para as pessoas, não é? Só que isso que começou com um objetivo didático, né, para ensinar, acabou sendo corrompido e as pessoas começaram, na verdade, a se dirigir às imagens dos santos, enfim, para fazer as suas devoções. Eu acho muito impressionante que o reverendo Augusto Nicodemos espalhe tamanhas imprecisões históricas sobre o culto das imagens. O culto das imagens é muito anterior a Gregório Magno, muito anterior. Nós temos reprodução de imagens nas catacumbas. Nós temos reproduções de imagens do século II, século III, etc. Ou seja, a reprodução de imagens é muito anterior à data que ele está estabelecendo. E vejam que é interessante que essa questão iconográfica cristã é nada mais nada menos do que a reprodução da história sagrada. É interessante que Jesus Cristo, no século II, século III, quando ele era retratado dentro de traços clássicos greco-romanos. Mas nós podemos também pegar outros povos que reproduziam Jesus Cristo de uma forma até um tanto diferenciada e pitoresca. Por exemplo, os etíopes. Os etíopes são cristãos. E na iconografia etíope, Jesus Cristo é retratado como uma pessoa negra. Há certos bobinhos aí que falam que, não, porque o Jesus Cristo loiro, dos olhos azuis, com uma cara nórdica, sueca, sim, é uma reprodução, mas não é a principal reprodução. E vejam que na tradição iconográfica cristã,
A imagem de Jesus Cristo é sempre adaptada a relativos povos. Se nós chegarmos no Japão, por exemplo, os primeiros cristãos japoneses reproduziam a imagem da Virgem Maria e do Deus Menino, o próprio Jesus Cristo, como japoneses, como orientais. Jesus Cristo dos olhos puxados. E assim sucessivamente. Nós temos, por exemplo, a Virgem de Guadalupe. A Virgem de Guadalupe é uma imagem de uma Virgem Maria indígena. E assim sucessivamente. Mas qual é a intenção do aspecto da reprodução de imagens no catolicismo? É a adoração? Evidentemente que não, porque nós não atribuímos aspectos de divindade naquelas imagens. Pelo menos não nas imagens dos santos. Talvez só na imagem de Cristo. E mesmo assim, nós sabemos que aquela imagem de Jesus Cristo é uma imagem simbólica. Quando alguém presta reverência à imagem de Jesus Cristo, ou pelo menos a simbologia da cruz, nós não estamos prestando reverência necessariamente a um objeto em si mesmo, mas aquilo que o objeto representa. Eu acho muito interessante o protestante se escandalizar com o culto às imagens dos santos, com o culto à imagem da Virgem Maria, com o culto à imagem do próprio Jesus Cristo, porque Jesus Cristo se fez imagem dos homens, Jesus Cristo se fez homem, ele se fez pessoa. Quem teve contato com Jesus Cristo viu uma imagem de um homem. E observem que quando há uma descrição na Sagrada Escritura dos personagens históricos, claro que não são necessariamente personagens no sentido das suas feições, mas quando nós descrevemos, por exemplo, as atitudes, de alguma forma nós estamos reproduzindo formas de imagens de certos personagens. Porque imagem não é necessariamente aquilo que só é captado pelo visual, mas aquilo que é captado pela imaginação também. Então observe que essa discussão protestante sobre a reprodução de imagens é muito artificial, é muito forçada e, na verdade, é uma tentativa de querer atacar a Igreja Católica por atacar a Igreja Católica. Eu poderia ir mais além. Se no capítulo 20 de Êxodo, acho que é o versículo 7, agora não me lembro, há vários paradigmas no que diz respeito a não reproduzir imagens, a não se ajoelhar perante imagens, e detalhe, imagens de ídolos, é descrito isso, imagens de ídolos, não reproduzireis para ti imagem de escultura, né, e nem adorarás, ou seja, que imagem de escultura a Sagrada Escritura se refere? A imagem dos ídolos, como de fato os pagãos faziam, né? Ou seja, você querer materializar Deus, você querer materializar e transformar Deus em algo que você possa manipular, basicamente isso. Mas no capítulo 25 de Êxodo, aí vamos 5 capítulos depois, e em particular no versículo 10º, não somente Deus manda reproduzir uma arca representativa da aliança entre Deus e o povo judeu, ou seja, um objeto simbólico, uma relíquia propriamente dita, como também essa relíquia tem reprodução de imagens, imagens de anjos e querubins. Então veja que o problema não é meramente a reprodução de imagens. Porque se fosse só a reprodução de imagens, o Augusto Nicodemos não filmaria nenhum vídeo. Se nós radicalizássemos o princípio da reprodução das imagens, não pode reproduzir imagens, isso é coisa... Então pronto, então não tem uma fotografia dentro de casa. Não grave um vídeo no YouTube, você está reproduzindo imagem. Se a gente entender literalmente de uma forma muito porca, vai chegar a esse ponto. Se a gente ver um filme sobre Jesus Cristo, e claro, se a gente ver um filme sobre Jesus Cristo, a gente vê imagens de pessoas, então, evidentemente, a gente pode ver essas imagens, porque senão é idolatria. E a questão de se prostrar perante uma imagem, ou prestar culto a uma imagem? Eu tenho plena certeza de que muitos protestantes ficariam muito ofendidos se alguém pegasse, sei lá, a foto da sua mãe, ou a foto da sua namorada, da sua esposa, ou do seu esposo, e fizesse alguma coisa desonrosa, blasfema, que pudesse inclusive ofender a honra daquelas pessoas. Alguém vai dizer que necessariamente o fato de nós nos ofendermos com a manipulação de imagens que pode ser feita na internet, às vezes de uma forma caricatural, de uma forma até obscena, será que o fato de alguém pegar a imagem de uma pessoa que você ama, a imagem de uma pessoa que você estima, e fazer uma coisa que a ridicularize, algum tipo de caricatura, algum tipo de charge, será que você seria um idólatra por se ofender pelo fato da imagem da pessoa que você ama, que você estima, ter sido vilipendiada? A resposta é evidentemente não, porque a imagem de alguma forma é representativa de alguma coisa, ou de alguma pessoa. Então vejam que
O judaísmo antigo não era tão radical no que diz respeito à reprodução de imagens. Depende de como você instrumentaliza o conceito da imagem. E a Igreja Católica entendeu perfeitamente isso. Entendeu de tal maneira que, por exemplo, quando alguém se ajoelha perante a imagem de um santo, ele não está necessariamente adorando aquele objeto, porque ele não está atribuindo elementos do divino àquele objeto. Ele está simplesmente prestando uma reverência, um tipo de culto, e nós temos que entender que culto e adoração são duas coisas distintas. Há várias formas de culto, e é claro, a mais importante delas é a adoração, é uma forma de culto, como também prestar tributo às autoridades é uma forma de culto, como também honrar pai e a mãe é uma forma de culto, e assim sucessivamente. Então, quando há essa questão da reverência a uma imagem santa, sagrada, ou então a imagem de um santo, nós estamos prestando respeito, admiração para aquelas pessoas. Porque aquelas pessoas de fato existiram. E se elas existiram, de fato, elas são imagens também. Elas foram captadas pelos olhos das pessoas. O que se proíbe, de fato, é reduzir Deus a uma imagem. É o que a igreja não faz. A igreja entende perfeitamente que qualquer referência de imagem a Deus é simbólica. É estritamente simbólica. O importante não é o objeto que se reproduz, mas assim o sentido que ele quer reproduzir. Eu perguntaria para vocês uma coisa. Qual seria a diferença entre prestar reverência à imagem da Rainha Elizabeth II e se ajoelhar pessoalmente perante Elizabeth II? Vocês podem ter certeza de uma coisa, os britânicos ficariam perfeitamente ofendidos se você, por exemplo, pegasse a foto da Rainha Elizabeth II e fizesse uma caricatura vexaminosa e até obscena dela. Que dirá então da pessoa dela em si? Os ingleses até hoje prestam uma reverência ao rei ou à rainha, no caso pode ser o Charles III ou então a própria Rainha Elizabeth II, que falecida, e se ajoelharem perante o rei ou perante a rainha. Ninguém vai dizer necessariamente que os reis são deuses ou que há uma idolatria dos reis. E isso porque nós estamos falando de anglicanos, nós estamos falando de protestantes. Basicamente isso. Então veja, prestar culto a uma imagem não é a mesma coisa que adorar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a imagem tem um sentido simbólico, um sentido de uma representação de uma ideia que se quer transmitir. Terceiro ponto, as imagens não são ídolos. Por quê? Porque não prestamos culto a eles como se fossem deuses. Então é uma coisa muito simples de explicar. Quem não entende isso, ou quem não quer entender isso, querendo forçar a barra, é porque no fundo quer imputar ao católico algum tipo de ofensa vexaminosa. Mas vamos lá. Em 787, o segundo concílio de Nicéia regulamentou isso e fez essa distinção. Disse que venerar vem do verbo grego douleo, que significa servir, e é a atitude que o católico pode ter para com os santos, para com as imagens e as relíquias. Eles veneram, no sentido que eles respeitam, eles fazem devoções, dirigem orações, fazem pedidos aos que já morreram, mas a adoração, que vem do grego latreu ou latria, é dirigida somente a Deus. Só que na prática o catolicismo popular não tem a menor ideia dessa distinção. Isso não é bem verdade, porque, primeiramente, todo católico acredita em Deus e acredita na Santíssima Trindade. Mesmo o catolicismo popular, com todos os aspectos supersticiosos que nós podemos encontrar, no entanto, se sabe perfeitamente a diferença de um santo e de um Deus. Basicamente isso. Pode haver o perigo da idolatria no que diz respeito aos santos ou qualquer tipo de culto? Sim, evidentemente. Como também muitas pessoas podem idolatrar o dinheiro, podem idolatrar o sexo, podem idolatrar qualquer coisa. E nem por isso nós vamos dizer que o dinheiro e o sexo sejam necessariamente ruins, porque eles podem ser idolatrados. Da mesma forma, podemos pressupor das imagens. O fato das imagens santas serem utilizadas para um sentido da mensagem, da simbologia cristã, não quer dizer que necessariamente o fato de elas serem mal utilizadas fazem delas inválidas. Isso não tem nada a ver. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então vejam que o catolicismo popular, se é que podemos entender dessa maneira, não é necessariamente um paradigma para definir o verdadeiro catolicismo, mas sim aquilo que a igreja de fato ensina como sã doutrina. Se a pessoa pode estar em erro doutrinário ou desvio doutrinário, das duas uma, ou ela era uma pessoa ignorante,
como de fato, infelizmente, muitos católicos o são, ou então ela é uma pessoa herética, ou pode ser até mesmo idólatra, mas aí, no caso, é porque ela não segue o que, de fato, a Igreja Católica ensina. Se a Igreja Católica faz inúmeras distinções a respeito do culto às imagens e até mesmo das relíquias, então, necessariamente, nós não podemos dizer que ela é idólatra. Ela tem um princípio, ela tem um fundamento, ela tem um ensino sobre isso. E mais além, a gente poderia até ir no Antigo Testamento e perceber que existem imagens de relíquias. Por exemplo, o que é a Arca da Aliança senão uma relíquia? Uma relíquia tal em que Deus age sobre um objeto inanimado, de tal forma que se você abre aquele objeto, você pode morrer. As pedras das tábuas da lei, que foram escritos os 10 mandamentos, por exemplo, ninguém vai dizer que aquilo não é uma relíquia, foi escrito por Deus. Ninguém vai dizer que aquilo não é uma relíquia. Os ossos de José, governador do Egito, não foram levados pelos hebreus? Os hebreus deixaram os ossos de José no Egito? Não, levaram os ossos. Por quê? Porque tinha um valor de relíquia. Os ossos do profeta Eliseu ressuscitaram o morto. Olha só que coisa interessante. Ressuscitaram o morto. O cara caiu em cima dos ossos, o cara morreu e ressuscitou. Né? Então vejam que a questão das relíquias você encontra tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Então vejam que a veneração das relíquias, e também como das imagens, existem alguns exemplos no judaísmo antigo. E que a igreja evidentemente deu certas inovações a esse tipo de culto, mas sem cair na idolatria. Sem cair na idolatria. A gente sabe muito bem a diferença entre idolatria, como também a própria igreja diz. Existe a dulia, a hiperdulia, que no caso é a reverência máxima à Virgem Maria, e existe a latria. Por que não se aplica a latria à Virgem Maria? Porque Maria não é deusa, Maria é uma criatura de Deus. No caso, a mais especial das criaturas, porque ela foi corredentora e porque o ventre dela gerou Salvador. Ou seja, Deus predestinou uma missão a ela, né? E a criou para fazer parte do plano da salvação. Basicamente isso. Mas ela não é Deus. Prestamos culto, reverência, admiração à Virgem Maria, sim. Mas não atribuímos a ela a divindade. Ela é o que é pela graça de Deus. Evidentemente que ela tem parte nisso. Porque a graça de Deus não oblitera o livre-arbítrio. Ao contrário do senhor Augusto Nicodemos, que acredita que nós somos uma espécie de bonequinhos de Deus. Não, mas, com certeza, a dignidade que foi dada a Maria foi com a ajuda e com a graça de Deus. Basicamente isso. Sem Deus, Maria não seria nada. Então vamos lá. A gente sabe disso. As pessoas, na verdade, se curvam mesmo diante das imagens, diante da imagem de Maria, e prestam a essas imagens adoração, dirigem orações, fazem pedidos, fazem promessa, cumprem voto. Então, se isso não é adoração, eu não sei o que é. Boa pergunta, porque pelo que eu estou vendo, o senhor não sabe mesmo o que é adoração. Porque, por exemplo, quando uma pessoa presta certos votos, ou presta certas honrarias, ou presta certas promessas, ou então certas orações, e a gente tem que entender que o que, por exemplo, nós nos dirigimos aos santos é bem diferente do que nós dirigimos a Deus. Primeiro porque nós acreditamos que os santos sim são intercessores, mesmo quando eles estão mortos. Porque eles estão no céu. Eu citei no vídeo anterior porque eles estão no céu. Está no próprio Apocalipse. O Apocalipse tem uma descrição completa ali, né, fantástica do céu. Eles oram por nós. Eles estão orando lá no altar do Cordeiro. Basicamente isso. Então, podemos pedir aos santos? Sim. Como, sei lá, algum membro da igreja do Nicodemos pode pedir oração. Ô, pastor, interceda por mim, ore por mim, não sei o que. Não é intercessão? Mas o protestante ele é meio materialista no âmbito da igreja. Porque ele acha que a igreja é só uma igreja terrena. Quando o cara morre, não participa mais de igreja nenhuma. É a lógica deles. Eles não acreditam realmente, ou pelo menos já vi muitos segmentos, eles são muito contraditórios, porque é muito difícil você definir muito bem a eclesiologia protestante. Mas a eclesiologia católica diz claramente que existe uma igreja militante na terra que luta pela salvação, pela conversão das almas, pela salvação da humanidade mesmo,
Não essa história protestante calvinista de que já tem gente que já foi eleita e outra que já foi condenada. Não. Não estou dizendo que haverá pessoas que serão condenadas, não estou dizendo isso. Mas São Paulo fala claramente, Deus quer a salvação de todos. Ele não quer a salvação dos calvinistas somente. Ele não quer a salvação dos irmãozinhos em Cristo, não. Ele quer a salvação de todos, claro, sob a égide de Cristo da Santa Madre Igreja. E que nós temos que fazer súplicas, intercessões. O que é intercessão? Eu tenho que interceder pela pessoa, eu tenho que orar pela pessoa, pela salvação das almas. E esses dons não desaparecem com a morte. É isso que nós temos que entender. Existe uma igreja no céu que é triunfante. A igreja dos santos, dos mártires e dos apóstolos. Eles oram por nós. Vamos lá. Acaba sendo uma distinção semântica apenas, porque na prática é a mesma coisa. Aqui ele faz uma confusão entre as formas de culto, né? Por exemplo, as manifestações exteriores de culto e a forma como entendemos essas manifestações. Por exemplo, digamos, aquele homem que reconheceu Cristo como Deus encarnado, com certeza prestou sinais de reverência. Ou seja, se ajoelhou perante Cristo, né? Seguiu a Cristo, admirou a Cristo, etc. Se alguém fizesse isso para um rei, esse mesmo tipo de gesto, se ajoelhar perante um rei, ele seria considerado idólatra? Evidentemente que não. Porque a idolatria, como as formas de culto, estão ligadas à forma como você considera aquele objeto de culto. Não é a mera manifestação de externalidade. Então, aqui o Nicodemos ele faz o seguinte: olha, se você se ajoelhou perante um rei e se você se ajoelhou perante uma imagem sagrada, então logo, se você se ajoelha perante um rei, você é um idólatra. Essa é a lógica dele. É uma lógica completamente absurda. A manifestação exteriorizada de culto não define o que é idolatria, não define o que é forma de culto. O que define a forma de culto é o entendimento que nós temos da reverência àquilo que está sendo não somente cultuado, como também até mesmo idolatrado. Tá? E o pecado da idolatria significa que nós estamos colocando a criatura ou determinadas coisas que são mundanas, ou determinadas coisas que são terrenas no lugar de Deus. Isso é idolatria. Prestar culto aos reis, aos príncipes. Nós temos Romanos 13. Tem que se prestar tributos às autoridades. O que significa prestar tributos? É prestar honra. É respeitar as autoridades como tais dentro do lugar delas. Evidentemente que não é todo tipo de autoridade. Claro que quando essa autoridade cumpre o seu papel, conforme está prescrito, de acordo com a finalidade que a autoridade tem, que é impor a ordem, a justiça, etc. Porque quando Paulo de Tarso diz que a autoridade é estabelecida por Deus e tem origem em Deus, ele está dizendo que existe uma função, uma missão da autoridade. Ou seja, aplicar a justiça, castigar os maus, etc., impor a lei, a ordem, etc. E quando a autoridade não cumpre esse papel, ele está simplesmente descumprindo aquele elemento que Deus impõe à sociedade, que é a ordem e a justiça. Então vamos lá. No catecismo, o catecismo católico, ele traz a lista dos 10 mandamentos. E é interessante. O terceiro mandamento, o segundo mandamento que está na Bíblia, inclusive na Bíblia deles, diz: não farás para ti imagens de escultura, não as adorarás, nem lhes darás culto. É o segundo mandamento que proíbe que os que conhecem a Deus façam imagens ou representações de Deus ou de qualquer outra coisa e preste culto àquela imagem. O catecismo católico tirou esse mandamento e, para completar 10, dividiu o 10º mandamento em 2. O 10º mandamento diz assim: não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás coisa alguma do teu próximo, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem nada. Aí o que é que o catecismo católico fez? Ele dividiu esse mandamento em 2. O 9º mandamento passa a ser: não cobiçarás a mulher do teu próximo, e o 10º mandamento passa a ser: não cobiçarás as coisas do teu próximo. Por quê? Porque tirou o segundo mandamento, que diz: não farás para ti imagem de escultura. Bom, se for assim, então, por exemplo, o senhor Augusto Nicodemo vai ter que explicar por que a igreja presbiteriana não cultua o sábado. O sábado também é uma prescrição do judaísmo. Basicamente isso. Então por que a gente não cultua o sábado?
mas sim cultua certas festas religiosas que estão na cristandade, justamente porque vivemos sob a nova aliança, sob a nova lei, e existem certos pressupostos ou postulados que caducaram. Eu não sei até que ponto eu preciso dar uma relida no catecismo, já que ele está dizendo que o catecismo mudou os 10 mandamentos, porque esse parece argumento de adventista, quando ele diz, não, eles também mudaram a lei e os costumes do sábado, manipulam Daniel de uma forma tão cínica, tão desgraçada, né, o profeta Daniel no caso. Mas, se for assim, a gente poderia até cultuar o sábado, né? Porque a gente tem como regra o culto das festas da igreja. E quando fala-se da festa da igreja aqui, a gente tem que entender uma coisa. Esse pessoal acha que a gente tirou, sei lá, desculpa a expressão, tirou da bunda, sabe? Assim, parece que esse pessoal acha que quando nós temos um calendário litúrgico é porque a gente inventou coisas do nada. Não, o calendário litúrgico, as festas religiosas católicas, são basicamente não somente o segmento da reprodução da história evangélica, como também da história da igreja. Então, por exemplo, quando se comemora a Páscoa, nós não vamos comemorar a Páscoa judaica, nós vamos comemorar a Páscoa cristã, ou seja, a paixão de Cristo, né? Ou seja, nós estamos preparando para a paixão. E isso porque nós estamos agora na época da quaresma. O que é a época da quaresma? São os 40 dias em que Jesus Cristo se penitenciou no deserto. E que nós, inclusive, seguindo o modelo de Cristo, nós também nos penitenciamos. Olha só, isso não tem sentido? Está na Bíblia. O Natal está na Bíblia também. Aí o pessoal fica se preocupando, mas não tem uma data. Aí eu disse, olha, vem cá. Se você acha que o Natal não tem uma data, então você está dizendo que o Natal não aconteceu. Então a gente não tem que comemorar o Natal porque não tem uma data prescrita, ou pelo menos muito clara na Sagrada Escritura. Mas é um evento que aconteceu. Ele não aconteceu porque foi escrito na Bíblia. Ele aconteceu porque está inserida na realidade histórica humana. O nascimento do Deus menino, o nascimento do Verbo encarnado. Então esse pessoal fica preso a uma espécie de burocratismo tolo, e aí ele comete o mesmo erro que o adventista faz. Não, nós temos que voltar à antiga lei. Só que o problema é que o conceito de lei como os judeus entendem não é somente os 10 mandamentos. Evidentemente que os judeus, quando eles prescrevem mandamentos para os chamados goim, né, ou seja, aqueles que não são judeus, eles dizem que você é um filho de Noé. Eles dizem que você é um Bar Noa. Você tem que seguir 7 mandamentos, né, que são inspirados nos 10 mandamentos. Mas o judeu, se você quer realmente imitar os judeus e achar que a igreja é uma continuidade da velha lei, então tente seguir 613 mandamentos judaicos. Só que o problema é que dentro desses 613 mandamentos, os mitzvot, muitos deles não podem nem sequer ser cumpridos porque o templo de Jerusalém não existe mais. É por isso que tem esses malucos judeus aí que querem restaurar o terceiro templo. E quando eles falam dessa restauração do terceiro templo, vejam que quando Jesus Cristo fala o que é o terceiro templo, é o corpo místico da igreja, ou seja, do próprio Cristo. É o corpo místico que une ele sendo cabeça. E ele dizia, olha, não sobrará pedra sobre pedra do templo de Herodes. E o que foi que aconteceu? Está lá o muro lá e o judeu chorando. Paciência. Então os 613 mandamentos judaicos não têm como ser cumpridos na sua totalidade. E os judeus inventam inúmeros subterfúgios para justificar os 613 mandamentos, porque as castas judaicas também nem podem ser identificadas. Existe um sujeito que chama Cohen, enfim, Levi, né, que está ligado à questão das castas sacerdotais do judaísmo antigo, mas na prática, porém, isso não tem nenhum efeito prático, porque não existe nenhum cumprimento real daquilo que pode ser feito no templo. Mas enfim, vamos lá. Então, os 10 mandamentos no catecismo católico é diferente dos 10 mandamentos que você tem aqui, porque foi excluído o mandamento a respeito das imagens. Embora na Bíblia católica, na Vulgata, tenha. Ou seja, não foi excluído nada, né? O que apenas a Igreja Católica dá é uma nova dimensão do ensinamento dentro da nova aliança. Basicamente isso. Qualquer dia desse o Nicodemo vai virar adventista, só pode. Vamos lá. E, por fim, talvez a diferença mais importante é a justificação do pecador diante de Deus. Como é que a pessoa é justificada diante de Deus? A teologia católica admite que Cristo morreu na cruz pelos pecadores,
admite que ele deu sua vida para perdoar pecados. Contudo, a justificação do pecador, o perdão que é dado ao pecador, não é um ato de Deus em que ele nos considera justo e nos perdoa os pecados de uma vez para sempre. Mas o que é que acontece? Deus infunde, ele derrama dentro de nós a sua graça e a sua justiça, que nos capacita a fazer boas obras. Então, dessa combinação de Deus dando a sua graça no coração do pecador e o pecador fazendo caridade, obedecendo os mandamentos, indo para a igreja, seguindo os sacramentos, então dessa cooperação é que o pecador morre na esperança de ser salvo. Enquanto que na teologia protestante, a pessoa é salva pela fé, é um ato de Deus, Deus perdoa de uma vez por todas e portanto a pessoa pode ter certeza de que está perdoado e salvo. Na teologia católica, o católico não pode ter essa certeza, porque a salvação é uma cooperação entre a graça de Deus e as obras do pecador. Isso aqui que ele fala é uma baita de uma verdade, é justamente o contrário. Se existe segmento que não tem a menor consciência da salvação e até mesmo uma desconfiança da salvação, é o protestante. Sabe por quê? Porque ele não tem os sacramentos. Porque o que são os sacramentos? Os sacramentos são os sinais da salvação. O batismo, a Eucaristia, enfim, né? Deus nos deu sinais para que nós pudéssemos nos salvar. O protestante é, acima de tudo, um ser angustiado. E tão angustiado porque, como ele vê que nem os sacramentos podem salvá-lo, então nada pode salvá-lo, ainda que ele condene o valor das obras como um elemento da salvação, em contrapartida, ele racionaliza tudo. Isso está escrito no livro chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, do Max Weber, que ele diz o seguinte, que o calvinista, como ele não tem uma consciência clara da salvação, porque não existem mais os sinais salvíficos dos sacramentos, então o que ele faz? Como todo puritano, ele é metódico, ele racionaliza, ele proíbe, ele fiscaliza, né? Como uma forma de racionalização da vida social e uma forma de racionalização de conduta para que ele seja convencido de si mesmo que ele está sendo salvo. Quando Deus perdoa os pecados e não sei o que, independentemente do que nós fazemos, é uma proposição, que eu não entender, que leva a uma carga de subjetividade, justamente porque como você reconhece que você é salvo? Como você reconhece que você é salvo? Aí fica no âmbito da subjetividade de cada um. E como o protestante não tem uma ideia clara do que, como ele deve se convencer de que é salvo, porque ele não sabe se ele é escolhido ou se ele não é, então, primeiro, ele predetermina os próprios critérios da salvação dele, é um paradoxo isso, e por outro lado, ele racionaliza a vida dele num sentido de metodismo triste, parece um metodismo monástico, digamos assim, e que ele fica se preocupando com o que ele vai fazer ou deixar de fazer, né, conforme aquilo que ele acha que, na verdade, ele quer se adequar ao plano de salvação que ele mesmo estipula para si mesmo, ou que ele, pelo menos, tenta acreditar. Então, se existe coisa mais desesperadora é ser protestante. Porque quando nós observamos que a Igreja Católica diz que também nós concorremos para a salvação, é só ler as cartas de Paulo. É só ler Tiago. Tiago é uma pedra no sapato do protestantismo. Porque nós não somos justificados apenas pela fé. Nós somos justificados também pelas obras. Tu me mostras a fé, Nicodemos, e eu te mostro as obras. A fé sem obras é morta. De certo, não somos justificados apenas pela fé. É o próprio Tiago que fala isso. São Paulo já dizia, nós seremos julgados conforme os nossos atos, conforme a nossa fé e conforme os nossos atos. Atos, leia-se, obras. Então, como é que a gente pode ter fé e acreditar que tenho fé? Eu tenho fé porque fé aqui é um fideísmo, é um sentimentalismo. Eu tenho um sentimentalismo de que eu estou sendo salvo. Eu tenho plena confiança em Deus, né? Que Deus vai me transformar, mas eu não faço nada. É um quietismo, assim, né? Ou então tudo que eu faço, ou que eu tento me esforçar, é porque eu estou atribuindo a Deus e não a mim. Né? É uma despersonalização de si mesmo, assim, quase um gnosticismo estranho. E aí eu fico racionalizando num puritanismo, num legalismo, num farisaísmo, né, para me convencer de que eu estou sendo salvo. Essa que é
a sina do protestante. Porque o protestante, no fundo íntimo dele, é um cético. Mas ele quer acreditar que ele é salvo. Claro, salvos serão os calvinistas, já são os eleitos. Então vejo que existe aí até mesmo um certo elemento fatalista no protestantismo. Um elemento pessimista e fatalista. Quer dizer, se você não concorre para buscar a Deus, então de nada adianta você acreditar em Deus. Se você pertence àquelas pessoas que, segundo Nicodemos, já estão perdidas, e por um certo voluntarismo divino só algumas pessoas serão salvas, então por que você vai fazer esforço para a generosidade? Veja que aí a generosidade se torna mera externalidade da sua própria salvação. Na verdade, a generosidade protestante é egoísta, no fundo. Porque você não faz as obras, você não realiza as obras no sentido de uma relação de amor que você tem com Deus dentro de uma busca sincera do bem. Você faz as obras, por assim dizer, apenas para se convencer de que você está salvo, de que você é o escolhido, enquanto aqueles que não fazem aquilo que você faz são os perdidos. Isso aí é uma atitude completamente egoísta, no fundo. Totalmente egoísta. Mas é aquela história, mas é a sina do protestantismo. O protestantismo é uma religião do homem, é uma religião individualista. É um paradoxo, porque eles são, por um lado, radicalmente individualistas, mas, por outro lado, eles pregam um individualismo dentro de uma passividade teológica. São paradoxos estranhos que mostram a confusão mental que é o protestantismo. Por um lado, é um fideísmo radical, é um sentimentalismo radical, é uma ideia de confiança. Eu confio em Deus, Deus já me salvou e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quer dizer, ele não tem nem critério objetivo para afirmar isso. Aí vem o subjetivismo. Mas, por outro lado, ele parte de uma ideia de que tudo que ele está fazendo é um mero fatalismo, né? Apenas um fatalismo de uma reprodução, né? A bondade é apenas uma externalidade da escolha divina. Não é uma relação íntima com o bem. Então, quando um protestante ajuda um pobre, digamos assim, ele ajuda o pobre apenas para se convencer de que está salvo. Vamos lá. Então, nunca vai poder ter certeza, né, de que você, de fato, vai ser perdoado, e que você não sabe se as suas obras elas são em número suficiente ou a cooperação é suficiente para garantir isso. Isso é bastante falso. Nós temos sim. Os sacramentos são o quê? Quando eu confesso meus pecados, quando eu cumpro as boas obras, veja que o católico, quando ele entende o cumprimento das boas obras, ele entende como uma relação sobrenatural de amor a Deus, e por conta dessa relação sobrenatural de amor a Deus, né, que está ligada ao fluxo da graça e à fé, nós temos o quê? As outras virtudes teologais, a virtude da esperança, ou seja, esperar que nos eventos futuros, né, você tenha uma reconciliação completa com Deus, e também a caridade. A caridade não é um elemento quantitativo, como ele está falando. Não tem nada a ver com isso. A caridade é um posicionamento do cristão que, por amor e confiança a Deus, ele se sente na obrigação não somente de ser generoso com outras pessoas, por uma questão de coerência com o bem divino, e essa bondade, essa generosidade, não está ligada necessariamente a uma ideia de que eu estou convencido de que sou salvo. Essa generosidade é um dom para que também outros irmãos se salvem, para que outros irmãos também não pereçam. Ou seja, o católico, quando ele faz a generosidade se colocando no lugar do outro, porque aquele outro também é um filho de Deus que Deus quer salvar. Quando um católico quer que o outro se converta ao catolicismo, ele faz por caridade, por amor. Porque se ele tem amor por Deus, então ele tem que ter amor pelas criaturas também. Então não é meramente, sabe, aquela coisa individualista do protestante que as obras são inúteis, as obras só servem para ser reflexo de que eu estou sendo salvo. Isso é coisa de fariseu, isso é coisa do fariseu publicano. O fariseu também diz a mesma coisa. O fariseu cumpre um bocado de regrinha, um bocado de lei. Oh, Deus, eu agradeço porque você me ajuda sempre. Não, então eu sou salvo e você é um condenado. É por isso que o calvinismo criou sociedades extremamente segregacionistas e racistas. Por que o racismo na África do Sul? Por que o racismo nos Estados Unidos? Por que o racismo na Inglaterra? Por causa dessa mentalidade exclusivista do calvinista. Que o calvinista,
ele se acha, pelo fato de ele seguir as regrinhas puritanas dele, ele se acha um ser especial, enquanto quem não segue aquelas regras dele, por exemplo, um publicano pecador, aquele publicano pecador já está perdido, porque ele não segue aquelas regrinhas, sabe? Regrinhas de 3 do puritanismo. Que vem moralidade em tudo, que vem moralidade na vida, que vem moralidade nas festas, que vem moralidade, sei lá, no próprio mundo. O mundo é mau, o mundo é feio. É uma coisa meio gnóstica até. Mas vamos lá. Enquanto que, usando outro termo, na igreja reformada como a nossa, a salvação é monergista, ou seja, é um ato de Deus e de Deus somente. Na igreja católica é sinergista, é um ato de Deus junto com a colaboração do pecador. É errado você dizer que o católico acredita que a salvação é só pelas obras. Ele não vai dizer isso. Ele vai dizer, não, Cristo morreu pelos meus pecados, eu creio na graça de Deus, mas só que eu tenho que fazer a minha parte. Se eu não fizer a minha parte, isso não vai adiantar nada. Eu posso não merecer. Então é uma sinergia, é uma combinação. Enquanto que na igreja, esse foi o ponto da reforma protestante. Lutero descobriu, mas peraí, a Bíblia está dizendo que Deus justifica o pecador pela fé, é pela graça, não por obras, não tem participação minha. Eu sou um pecador que recebo a graça de Deus livremente. Somos justificados pela fé, mas Tiago diz também que somos justificados pelas obras. Não somos justificados apenas pela fé. Aliás, o próprio Tiago fala isso. Quer dizer, não é por acaso que Lutero, quando criou essa doutrina bizarra, essa doutrina que nega o valor da caridade, né? Que nega, as obras são completamente inúteis para a salvação, não sei o que. Quer dizer, não, o cristão ele não tem obrigação de ser bom. A bondade, por assim dizer, é apenas uma externalidade da salvação dele, ou seja, uma religiosidade egoísta. Ele não vê aquilo como obrigação no sentido de um amor que ele tem por Deus e na obrigação também, no amor que ele tem pelas criaturas, ou pelo menos pelos irmãos, né, pelos seres humanos, pelos homens. Não. Que tipo de caridade você pode criar, por exemplo, numa mentalidade em que você acha que somente algumas pessoas merecem a dignidade humana pelo fato de serem salvos? Claro que você determina esses critérios de salvação. Você diz que é de Deus, mas na verdade no fundo é você quem determina. Então é mais ou menos isso. Todas as ideologias racialistas, todas as ideologias deterministas, em grande parte se devem a essa mentalidade calvinista, a mentalidade protestante, de atribuir, né, a uma força determinística da salvação, né, sem, na verdade, a participação do homem, sem a participação do livre-arbítrio. Né? Então é aquela história, tem até uma charge, um meme que aparece assim, né, acho que o homem rico chega para Jesus Cristo e diz assim, pergunta para Jesus, o que eu devo fazer para ser salvo? Aí Jesus Cristo responde, você não tem que fazer nada, porque você já foi condenado. Esse é o Deus calvinista, cara. Jesus Cristo fala uma coisa diferente, não, largue tudo, né, dê tudo aos pobres e siga-me. É isso que ele falou. Ele não diz assim, olha, não, você já está condenado, já predestinei para você ir para o inferno, vá para o inferno, o diabo, né? Então, vamos lá. A salvação é um dom de Deus do começo ao fim, ela não é resultado da minha cooperação com Deus. A Sagrada Escritura diz justamente o contrário. Primeiro, Deus quer a salvação de todos. Veja que eles manipulam a Sagrada Escritura porque Paulo também fala dos eleitos, né, antes do começo dos tempos. Né? Veja que Deus sabe realmente quem vai salvar e quem não vai salvar. Mas a intenção de Deus é a salvação da humanidade. É a salvação do mundo. Não é a salvação do Nicodemos e da seita calvinista, não. É a salvação de todos os homens. É por isso que Jesus Cristo diz, ide pregar o evangelho a toda criatura. Quando ele fala toda criatura, não é uma roleta russa ali que nós temos que fazer para que pregar todas as criaturas e de repente descobrir os salvos, os eleitos e descobrir os perdidos. Não, não é isso. Ele quer que todos sejam salvos. Né? E detalhe, na oração católica, nós temos na oração católica, principalmente do terço, pedindo justamente para os que mais precisam, para que sejam salvos. Ou seja, nós oramos pelos católicos e pela humanidade, para que a humanidade seja salva. Nós não oramos apenas para os eleitos. Aliás, não está no nosso domínio saber quem será o eleito, mas está no nosso domínio lutar pela salvação das almas.
O católico, quando ele prega o evangelho a toda criatura, ele se sente responsável pela salvação das almas dos irmãos. A salvação física, ou seja, as esmolas, né? Você ajudar a dar um prato de comida a uma pessoa, mesmo ela não sendo católica, tá? Não é uma seitinha. A Igreja Católica, ela ajuda qualquer pessoa. Essa obrigação é nossa. Jesus Cristo já dizia sobre o samaritano. Quem é o próximo? O próximo muitas vezes é o mais estranho entre nós. E devemos ajudar, devemos auxiliar. Então, a concepção católica de salvação, a concepção católica de moral, a concepção católica de humanidade é superior ao protestantismo. Muito superior. E vou mais além, é genuinamente cristã, porque não exige um exclusivismo dos salvos. Pelo contrário, muitos santos da Igreja Católica que conseguiram a salvação não tinham o menor orgulho do que, de fato, dentro das atitudes, da graça, etc. Muito pelo contrário. Se alguém pegar, por exemplo, algum santo da Igreja Católica com a humildade extrema que ele tinha, uma das questões que ele descobriu pelo influxo da graça é a completa miséria do homem. E, portanto, pela miséria do homem, você se compadece do próximo. Você não transforma o próximo como objeto da sua salvação. Você transforma o próximo como parte disso. Porque você quer que ele também faça parte daquilo que também você comunga. E mesmo assim você não cai na soberba. Você reconhece suas limitações. Esse que é o diferencial católico e protestante. Ou como dizia o Gustavo Porção, o católico não fabrica dogmas como o protestante. Ele não cria seus dogmas, ele obedece a seus dogmas. O protestante cria seus dogmas, decide quem se é salvo, quem é perdido, etc. Ele mesmo decide o que quer dizer, ele já acha que pelo fato de crer num Cristo genérico ele já está salvo, ele não tem que prestar conta a ninguém. E isso sem prejuízo daquela ideia de que se eu já estou convencido de que Deus me salvou sem me esforçar por nada, então eu posso fazer um agrado aqui, acolá, mas Deus vai me dar prosperidade, Deus vai me dar isso, aquilo, não sei o que, não sei o que. Vocês conseguem imaginar os apóstolos, que eram homens pobres, humildes, que sofreram as piores privações, que foram decapitados, esquartejados, esfolados, queimados vivos, enfim. Vocês acreditam mesmo que isso se coaduna com a mentalidade calvinista, que depois criou essa coisa chamada teologia da prosperidade? Não, se você acreditar em Deus, Deus vai te dar dinheiro. Ou então os outros aí que ficam dizendo que vai fazer desafio com Deus, né? Se você é Deus, eu quero ter um carro do ano. Ah, vá tomar no etc. Você é um idiota. Você está cavando, não é só sepultura não, você está cavando o buraco do inferno mesmo, acreditando nisso. Porque você instrumentaliza Deus. E eu diria mais, quem acha que pode desafiar a Deus para ter isso, ter aquilo, eu digo, é um idólatra. É um idólatra da riqueza. É um idólatra dos seus sentimentos. E usa Deus para o quê? Para a sua satisfação pessoal. Quem pensa assim não está no reino dos céus. Pode ter certeza disso. E você vê como essa ideia, né, sinergista, esse pensamento católico da cooperação do pecador na salvação, ela impregnou a nossa cultura brasileira. Eu costumo dizer que os evangélicos brasileiros continuam com a alma católica, porque é duro para o evangélico, né, entender isso. Ele sempre fica pensando que ele tem que colaborar para a salvação dele, para a justificação dele. Mas na prática é o que acontece com o puritanismo. O puritanismo ele tem inúmeras regulamentações, inúmeros tipos de regrinhas, sopinha de regras, para justamente racionalizar o propósito da salvação, porque ele não tem certeza disso. Isso eu estou falando de sociologia, do Weber, né? Enfim. E aí, quando chega seitas evangélicas dizendo, você tem que dar isso, você tem que fazer campanha tal para poder fazer a sua salvação, você tem que fazer sacrifício e tudo mais, o brasileiro vai com muita facilidade, porque essa mentalidade de cooperação com Deus para a salvação está na raiz do povo brasileiro, que foi colonizado pela Igreja Católica. Graças a Deus. Porque, por exemplo, uma vez eu vi o senhor Augusto Nicodemos dizendo que a caridade é um problema estatal. Eu fiquei assim, o quê? Ah, entendi. Então, se um pobre bater na casa de Nicodemos, ele vai dizer assim, vá buscar o Bolsa Família. Se existe uma coisa mais bizarra que a mentalidade protestante criou, foi a estatização da caridade. Por quê? Ora,
se não há valor nas obras em si mesmas, no sentido da salvação como um elemento de justificação, então logo eu não tenho obrigação nenhuma com ninguém, eu tenho obrigação só com minha salvação. Basicamente isso. É por isso que surgiu a caridade estatal. Claro, tem um outro aspecto da caridade estatal que também não se conta, que na verdade os bens da igreja foram roubados pelos protestantes, quando os príncipes luteranos, o Henrique VIII, enfim, destruíram os monastérios, confiscaram as terras da igreja, e a gente tem que entender que as terras da igreja, em geral, eram utilizadas pela comunidade. Então, muita gente fala assim, mas na época de Henrique VIII, 20% das terras estavam na mão da igreja. Sim, e o que ele fez com essas terras? Deu para os nobres lá, para ficar explorando os camponeses. Antes disso, o que acontecia? Haviam terras comunais dentro dessas propriedades católicas, em que um camponês que não tinha trabalho, ele poderia cultivar sua terra, pagar uma taxa para a igreja, um arrendamento para a igreja, podia arrendar a terra da igreja, né? E ao mesmo tempo ele poderia viver do fruto do seu trabalho. Quando houve o processo, não somente dos enclosures na Inglaterra, que foi os cercamentos, né, que acabaram com as terras comunais dos camponeses, foram tudo mandados embora e foram para as cidades. Esse processo durou uns 3 séculos, diga-se de passagem. Como também a própria revolução agrária que Henrique VIII, e não somente Henrique VIII, mas muitos príncipes alemães fizeram, quando eles tomaram as terras da igreja, confiscaram as terras da igreja e geraram uma miséria absurda, porque esses camponeses ficaram sem terras. Muitas vezes eles foram, ou então, colocados em situações de privações terríveis. Aí, o que aconteceu? Criou a caridade do Estado. Por quê? Porque já não tem mais a igreja para cumprir esse papel. É assim! É revolução, porra! O protestantismo é uma revolução. O protestantismo não é reforma. Porque abalou a unidade cristã, estatizou a igreja, fragmentou a Europa em nações. Criaram o Estado, não somente foram, claro que o processo do Estado Nacional não pode ser atribuído ao protestantismo, mas eles fortaleceram o Estado. E mais ainda, colocaram os príncipes como chefes das igrejas nacionais, ou seja, o nacionalismo. Aquele propósito de igreja universal desapareceu com o protestantismo. E agora, mais do que nunca, nós temos o fenômeno desigrejado, ou seja, é o processo de desconstrução do cristianismo total. Basicamente isso. Vamos lá. Né? Ideias populares do tipo assim, você vê escrito na traseira do caminhão, né? O bom filho Deus ajuda. Já viram aquela caminhão que tem uma plaquinha atrás, o bom filho Deus ajuda, né? Então, essa cooperação sua com Deus para a salvação, isso é da teologia católica. Eu costumo dizer que você nunca encontrará uma Madre Teresa de Calcutá ou uma Irmã Dulce calvinistas. Você nunca encontrará. Há quem diga que Albert Schweitzer, que era calvinista também, porque era caridoso. Ele não era tão caridoso assim, não dos moldes como os católicos são caridosos. Você renunciar, né, era amar o próximo como a ti mesmo, e ao mesmo tempo chegar a você renunciar tudo por amor, né, aos irmãos, às criaturas, e por conta desse influxo da fé e do amor a Deus, né? Ou seja, você descobre o amor na sua plenitude, e esse amor na sua plenitude te leva realmente a amar as criaturas, né? Te leva a amar as criaturas. Claro, você colabora, sim, claro, eu sei que você tem influxo e você tem o chamado, e você colabora com esse chamado, e quanto mais você colabora, mais esse chamado fortalece você, né? Então você percebe que, por exemplo, nós nunca teremos um calvinista nesse nível. Eu não espero do Augusto Nicodemos algum tipo de caridade nesse nível. Aliás, nós temos outro calvinista, o pastor Iago Martins, conhecido como os 2 erros de teologia, que também fala a mesma coisa. Não, olha, a caridade, né, a caridade gera miséria. E esse pessoal parte de caridade como assistencialismo. Diz que caridade é isso. Não, caridade não é. Caridade é uma das 3 virtudes teologais. O que é a virtude teologal? É aquela virtude que é dada por Deus. A fé, a esperança e a caridade. Deus te dá a fé porque Ele se revela perante você e você aceita o chamado. Como muitas vezes Jesus Cristo chegou, vai e segue-me. Ele está se revelando àquela pessoa e aquela pessoa sentiu aquele chamado, aquele influxo da graça ali, chamado, e ele aceita. Né? Ele aceita. A esperança, ou seja, eu espero de Deus, né, a redenção do mundo. Eu espero de Deus um encontro com Ele. Pensem em santos católicos como Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresa de Lisieux, muitos outros. A relação que eles tinham com Deus. Ou então, até São Tomás de Aquino, que quando chegou no final da vida, toda a sopa teológica, aquela coisa espetacular que ele escreveu,
ainda assim ele achava que aquilo ali era muito pequeno perto da devoção que ele tinha por Deus. São essas coisas que fazem a diferença e que mostram realmente a verdadeira espiritualidade católica e o quanto a espiritualidade protestante é forçada. Eu não estou dizendo que não existam pessoas protestantes devotas e sinceras. Acredito que há muita gente boa no meio protestante. Tá? Acho que há realmente pessoas extremamente decentes, extremamente generosas no mundo protestante. Mas a teologia protestante não ajuda. Lamento dizer. Vamos lá. As obras que são necessárias para que o pecador participe para ser salvo, o católico participe para ser salvo, incluem a confissão, participação na missa e extrema unção. Olha o que é que o Concílio de Trento, aquele da Contra-Reforma, declarou na seção 6ª, no cânone 9. Se alguém diz que o pecador é justificado pela fé somente, significando que nada mais é requerido para cooperar a fim de obter a graça da justificação, que seja maldito. Ou seja, nós somos, de acordo com o Concílio de Trento, malditos, porque nós cremos exatamente nisso, que a justificação é pela fé. Cristo fez uma obra completa, não tem nada mais a ser feito, a não ser humilhar-se diante de Deus, reconhecer que é pecador e receber gratuitamente o perdão completo que Cristo comprou na cruz por nós. Mas enfim, meus amigos, é o seguinte, ó, olha só que coisa interessante. Que interessante. Eu fiz uma gravação de um react de um calvinista, né? E basicamente apareceu o Papa Francisco. Que final, que grande finale, né? Mas vamos lá. Então, meus amigos, é o seguinte, eu encerro por aqui, né? Acho que deu para realmente analisar melhor a situação. E divulguem esse vídeo. E eu agradeço pela paciência, porque são 1 hora mais de vídeo para falar apenas de 10, 15 minutos no máximo, entendeu? Então, um grande abraço.